Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estar com você em mais um encontro, onde a palavra do Senhor tocará profundamente o nosso coração, transformando a nossa vida. É o programa Alegria do Evangelho, aprofundando sempre realidades da nossa vida através da palavra de Deus. Nós que seguimos Jesus Cristo, nós recebemos um nome, discípulos. Discípulo é todo aquele que segue o Mestre, numa atitude de aprendizado, numa atitude de imitação. Eu assisti, não tem tanto tempo, um filme com essa temática chinesa, de luta, de viagens, etc. E o que eu achei muito interessante, numa das falas do sensei, aquele que recebeu o jovem para um treinamento, foi que durante alguns dias era silêncio naquele monastério. O rapaz apenas olhava o sensei e ele ia tentando imitar, porque o sensei não falou nada com ele. Num determinado momento, eles estão jantando e o jovem aprendiz diz assim: Sensei, eu estou aqui há quase uma semana. Até agora não tive aula nenhuma, não tive orientação nenhuma, não sei o que fazer aqui. A única coisa que eu posso fazer é ficar te olhando e te imitando, porque ninguém me falou nada aqui. Ao passo que aquele mestre respondeu: você quer o que superior a isso? O que você está buscando aqui, se não a imitação de alguém que já esteve aonde você está e você olhando para aquele onde você quer estar? Aí depois, é claro, o filme desenrola e o cara começa a passar algumas orientações para ele. Nós precisamos entender que o discipulado, ele vem da imitação. Então nós precisamos entender o modo como Jesus falava, o modo como Jesus agia, a maneira como ele interagia com as pessoas. E é claro, depois disso, a sua palavra, os seus exemplos, mas o discípulo é aquele que segue o Mestre, nas pegadas do Mestre. Você que lê Bíblia vai lembrar o texto, quando Jesus fala da sua paixão e Pedro o corrige, Jesus vai dizer para ele, numa tradução nossa: afasta de mim, Satanás, porque não pensa as coisas de Deus, mas dos homens. No original bíblico, Jesus vai dizer para ele, não é afasta-te de mim, mas vai para trás de mim. Por quê? Para que Pedro aprenda a andar no caminho de Jesus. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje, a partir do texto de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Eu peço que você anote este texto, ou que talvez você possa abrir a sua Bíblia e acompanhar passo a passo as 7 etapas do discipulado. Como chegar a ser verdadeiramente um discípulo de nosso Senhor. O texto é este, Lucas 5, de 1 a 11, eu vou lendo o texto e vou partilhando com você estes 7 passos ao discipulado. O texto vai dizer assim: naquele tempo, encontrando-se Jesus junto ao lago de Genezaré e comprimindo-se à sua volta a multidão para escutar a palavra de Deus, Jesus viu, atenção, 2 barcos que se encontravam junto do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes.
os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Dificilmente uma pessoa que está desocupada, ela terá tempo para seguir Jesus. Eu vejo isso muito nas paróquias, nas igrejas. Se você quiser pedir a ajuda de alguém, peça ajuda a alguém que já está trabalhando, alguém que já está ajudando. Essa pessoa sempre tem disponibilidade. Se você convida muitas vezes uma pessoa que não faz nada, ela vai dizer que não tem tempo. Então, o primeiro sinal de um bom discípulo de Jesus é o trabalho. Precisamos ser pessoas que trabalham. E Jesus, quando ele vê aqueles dois pescadores lavando as redes, eles estavam trabalhando, Jesus vê que ele pode contar com aqueles. Aqui vale a reflexão. Como está o seu relacionamento com o seu trabalho? Como você lida com o seu trabalho? O que significa na sua vida trabalhar? Então, o primeiro passo para o discipulado é o trabalho. Os pescadores trabalhavam, lavavam as redes. E nós? E nós? E o texto continua. Jesus viu 2 barcos que se encontravam junto ao lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes, trabalho. Entrou num dos barcos, que era de Simão. Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, sentando do barco, ensinava a multidão. Atenção. Pedro, aparece o nome dele aqui agora, Simão, trabalhou a noite inteira e não pescou nada. E Jesus vai subir exatamente no barco de Simão. Simão poderia ter dito: não, Senhor, suba não, eu estou limpando o barco, eu estou lavando as redes. Nós trabalhamos a noite toda, estamos cansados. Não. Pedro se mostrou disponível. Se o primeiro passo para o discipulado é o trabalho, o segundo que Jesus olha muito é a disponibilidade. Pedro dispôs do seu barco para que Jesus dele pregasse. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas sem disponibilidade para Deus, sem disponibilidade para ir à missa, sem disponibilidade de ajudar quem precisa. Precisamos ser disponíveis, presentes. Pedro nos dá esta grande lição quando ele permite que Jesus suba no seu barco e ali se assente, e ali com tranquilidade ele vai dirigindo a sua palavra à multidão. Jesus conhece os nossos corações. Jesus sabe quais as pessoas têm disponibilidade para Ele e quais as que têm má vontade. Trabalho, disponibilidade. Jesus disse: avança para águas mais profundas e lançai a rede para a pesca. Ele acabou de falar isso para Simão. Simão respondeu: mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pescamos nada. Trabalhamos durante a noite inteira e não pescamos nada. Deus gosta de gente assim. Deus olhou
positivamente para Simão. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, meus irmãos? Nós vamos rezar como seres perfeitos, como seres angélicos. Ah, Senhor, está tudo maravilhoso, eu estou bem, eu estou cheio de fé, é só vitória, é só alegria, glória a Deus, e nós não temos coragem de mostrar ao Senhor a nossa limitação, o nosso pecado, aquilo que ainda na nossa vida não é como deveria ser. Pedro não tem vergonha. Pedro mostra para Jesus que ele é limitado, que ele teve uma noite com muitas limitações e que não pescou nada. Pedro não é soberbo. Pedro não é orgulhoso. Pedro não é mentiroso. E verdadeiro que ele era, ele se mostra limitado. Para Jesus, há poder na nossa limitação. Há poder quando nós falamos para o Senhor, eu não dou conta. Aí Jesus vai dizer, comigo será diferente. Você não dava conta sozinho, comigo será diferente. Quando orarmos, quando participarmos da Santa Missa, quando nos colocarmos na presença do Senhor, atenção, não tenha vergonha de mostrar a sua limitação. Não tenha vergonha de falar para Jesus, eu não estou dando conta. Você que é pai, você que é mãe, diga para o Senhor, eu não estou dando conta. Eu tenho feito o que eu posso, mas eu não estou pescando nada, eu não estou conseguindo nada. Você jovem, talvez você esteja com um problema no seu trabalho, ou no seu estudo, ou no seu namoro. Mostre para o Senhor a sua limitação. Não tenha vergonha de falar, eu não dou conta. Pedro não teve vergonha. Pedro disse abertamente, trabalhamos a noite toda, mas não pescamos nada. Mas Pedro continua, olha que bonito. Pedro vai dizer, mas porque tu o dizes, lançarei as redes. Deus gosta de pessoas obedientes. Eu não pesquei nada. E eu sou, gente, Pedro era pescador, e não era pescador de piaba jovem, não. Ó, a vida de Pedro foi pescar. Pedro sabia a hora certa de pescar, o lugar certo de pescar. E ele sabia, se não pescamos à noite, agora não vai pescar é nada. Mas Pedro, ele é obediente. Obediente. Mas porque tu o dizes, lançarei as redes. Todo o problema do pecado, que começou lá com Adão e Eva, o início é essa palavra aqui. Faltou obediência. Eles foram desobedientes e tudo deu errado. Tudo deu errado. Deus, Ele gosta de pessoas que lhe obedecem, que colocam em prática a sua palavra, que tenham temor a Deus. Precisamos, meus caros, precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e obedecê-lo no amor. Não é só uma obediência, é uma obediência no amor. Porque tem gente que obedece, mas obedece porque tem medo. Deus não quer que tenhamos medo, Ele quer que tenhamos amor. E aquele que ama haverá de obedecer. Então veja, ao mesmo tempo que Pedro mostra para Jesus a sua limitação, ele muda rapidamente e mostra a sua obediência. Limitação, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Obediência, mas é atenção à tua palavra,
lançarei as redes. Ou seja, eu por mim não lançaria rede nenhuma. Não pescou de madrugada, não é agora que vai pescar. Mas em atenção à tua palavra, em obediência, eu vou lançar a rede. Da limitação para a obediência. E é aí que o milagre começa a acontecer. Se você quer ver milagres na sua vida, você quer ver milagres na sua vida? Sim ou não? Isso, teve gente que respondeu. Você aí está à frente dos outros, hein? Você quer ver milagres na sua vida? Ah, aumentou aí. Então, mostre ao Senhor a sua limitação, se disponha a obedecê-lo, sem deixar de lado a sua disponibilidade, aberto a Ele e fazer o que você pode, que é o trabalho. Já estamos no quarto passo do discipulado verdadeiro. E o texto continua. Assim, fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixes que a rede quase começou a se romper. Eles fizeram um sinal para outros companheiros virem com seus barcos para que os viessem ajudar. Está entendendo ou não? Pedro mostra a sua limitação. Trabalhei a noite toda e não pesquei nada. E agora que pescou tudo, ele chama outros para ajudar. Os outros também passaram a noite e não pescaram nada. Pedro não tem um olhar no seu umbigo. Pedro se preocupa também com as outras pessoas. Olha, vem nos ajudar. Uma pessoa que pede ajuda, uma pessoa que divide o milagre, é uma pessoa humilde. Deus olha com bons olhos a humildade. E o que é humildade? É você saber que sozinho você não se basta. Eu preciso de Deus. Eu preciso da sua graça. Eu preciso do seu amor. Olha que bonito, gente. Olha a humildade de Pedro. Ele lá joga a rede, muitos peixes. Eu poderia ter falado, não conta não, não conta não. É nosso, é nosso. Não, não, não. Oh, vem me ajudar. Eu vou dar uns peixinhos para vocês também. Maria, a humilde de Deus, ela reza no Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Você quer na sua vida uma pesca milagrosa? Você quer na sua vida um milagre? Mostre ao Senhor um coração humilde, um coração necessitado dEle, um coração aberto aos outros. E o texto continua, vieram e encheram os 2 barcos de peixe, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão caiu aos pés de Jesus, dizendo, afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Pedro caiu em si, e ele viu que ele precisava de mais fé. Ele viu que Jesus não era apenas um homem extraordinário, era o próprio Deus ali naquele momento. Então Pedro, ele não foge da realidade. Nós precisamos encontrar Jesus na nossa realidade. Qual é a minha realidade? Minha realidade é padre, é igreja, é o santuário que eu tomo conta, as viagens de evangelização, as palestras. Qual é a sua realidade? O que você está vivendo hoje? Qual é o seu estado de vida? Aqui nós não estamos falando daquilo que seria ideal, mas aquilo que é real. E a realidade de Pedro é que ele se reconhece pecador através da santidade de nosso Senhor.
E através da realidade, através daquilo que é palpável, nós chegamos aonde gostaríamos. Ele e todos os que estavam ali encheram de espanto com a pesca que acabaram de fazer. O mesmo acontecera com Tiago e João, filho de Zebedeu e companheiro de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, siga-me. Daqui para frente, você será pescador de homens. E depois, largaram tudo e seguiram Jesus. Chegamos aonde queríamos. Largaram o barco, largaram as redes e seguiram Jesus. Você está entendendo o texto? Jesus poderia lá no início ter chegado na praia e dito para Pedro: vem e segue-me. Não, há um caminho de 7 passos, onde nós passamos pelo trabalho, pela disponibilidade, pela limitação, pela obediência, pela humildade, pela realidade, para chegar no discipulado. Saiba, Jesus faz com você este caminho. Basta você querer, basta você abrir o seu coração e ficar atento à palavra de nosso Senhor. Larga e segue-me. Para seguir Jesus, é preciso deixar algumas coisas. Para seguir Jesus, é preciso abandonar algumas realidades. Pedro teve que abandonar barco e rede. E nós devemos abandonar o quê? Para sermos verdadeiramente discípulos de nosso Senhor. Espero que o nosso encontro de hoje, eu tenho certeza que há muitas pessoas que anotaram. Você pode compartilhar isso no seu grupo de oração, no seu grupo de casais. Você pode compartilhar com um grupo de jovens na catequese os 7 passos do discipulado. Jesus caminha conosco e nos leva a Ele. Foi realmente uma alegria poder compartilhar com você estes 7 passos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejamos discípulos e missionários de Jesus. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.